Se você trabalha com vendas, seja começando ou com mais tempo de experiência e precisa aumentar o número de clientes qualificados todos os dias, parar de perder tempo com clientes curiosos e evitar descontos que só prejudicam sua margem de lucro, esse vídeo é para você. Olá, meu nome é Lázaro Contreras, eu sou especialista em vendas e liderança e nos últimos 15 anos eu ajudei mais de 50 mil profissionais e empresas em todo o Brasil. E muitos deles dobraram seus faturamentos com os conteúdos que você vai encontrar aqui no meu canal. Inclusive, se você quiser conhecer melhor os meus treinamentos, o link vai estar aqui na descrição. E para não perder o costume, esse vídeo é de uma série completa onde eu ensino exatamente o que você precisa fazer em cada etapa da venda. Planejamento, prospecção, perguntas, negociação, objeções, fechamento, tudo isso para você botar muito mais dinheiro no seu bolso de forma profissional e inteligente. Então, se você quiser assistir essa série desde o começo, eu vou deixar o link da primeira aula aqui no card e aqui na descrição. Chega de papo, vamos para o que interessa. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de Introdução ao Ciclo de Vendas. E nessa aula a gente vai falar de negociação. A maioria dos vendedores, quando o cliente coloca uma objeção, diz que vai pensar, ou ele, sei lá, dá aquela, sabe, aquelas travadas na hora do fechamento, que é natural, a gente gosta de comprar, mas a gente não gosta que tenha alguém vendendo pra gente. Então, na hora que você vai conduzir o cliente pro fechamento, poxa, naquela hora o cliente tá com receio, ele não quer fechar, ele vai titubear. E é nessa hora que a maioria dos vendedores oferece um desconto, achando que desconto é o que vai salvar a venda. Muitas vezes o cliente vai comprar por causa do preço, sim, porque já pesquisou, viu em outros lugares, às vezes as características, as vantagens ou os benefícios exclusivamente com seu produto não é algo tão importante para ele, ele vai acabar escolhendo pelo preço. E não é isso que a gente não quer discutir preço. Só que para a gente poder negociar do jeito certo, conduzir para o fechamento do jeito certo, a gente tem que fazer todas as etapas anteriores da forma correta. Eu tenho que abordar o meu cliente do jeito certo, eu tenho que entender as necessidades do jeito correto, igual a gente falou nas aulas anteriores, eu tenho que apresentar uma solução, também vimos isso nas aulas anteriores, a gente tem que conduzir ele para o fechamento, tem isso na aula de fechamento também. Então todos os passos anteriores precisam ser muito bem feitos para que na hora do fechamento, para que na hora da negociação a gente consiga aí, através de argumentos, através de uma tratativa de objeção, através de uma boa negociação, chegar em um acordo sem ter que mexer no preço ou deixar o preço para o último caso. Então eu digo que negociação é uma caixa de ferramentas, né? Por que uma caixa de ferramenta? Quando a gente precisa resolver algum problema na nossa casa, onde a gente mora, o que a gente faz? A gente vê o problema, vai na caixa de ferramenta e procura a melhor ferramenta para usar naquele momento que vai facilitar o nosso trabalho. E aí a gente escolhe qual que é a melhor. E o desconto é uma ferramenta dentro de uma caixa cheia de opções. Agora, o vendedor que não tem uma caixa cheia de opções, não adquire conhecimento em tudo que é possível ser feito na hora da negociação, é óbvio que ele vai cair no desconto. Por quê? Porque a única ferramenta que ele conhece é o desconto. Então, quanto mais ferramentas você tiver, mais conhecimento você adquirir, você tiver, mais fácil vai ser você criar uma ordem, uma estrutura em como conduzir uma negociação, deixando a parte do desconto por último. Negociar é ter uma condição boa para o cliente e ter uma condição boa para o vendedor, né? Então, cada pessoa, cada profissional, o vendedor ou o cliente tem as suas condições, os seus interesses, as coisas que espera tirar daquela negociação, daquela venda, daquela conversa. E o quanto mais a gente consegue chegar em um acordo para que seja bom para mim, para o vendedor, ou para o meu cliente, melhor. Às vezes eu vou ter que ceder um pouco, mas o cliente vai também ter que ceder um pouco. Então esse equilíbrio entre o que cada um cede é que a gente precisa aprender para negociar. Então, antes de falar de desconto, tem muitas coisas que para o cliente são importantes, que faz a gente não precisar chegar na parte de desconto. Por quê? Porque a gente usou todos os nossos recursos anteriores e alguns deles foram importantes para o cliente viu o valor e aí ele decide comprar. E principalmente quando a gente fala de valor, né? Porque tem muito vendedor que não entende a diferença de preço e valor, né? Preço é um número e valor é o quanto alguma coisa é importante. Vamos lá, vamos supor que no dia das mulheres, no dia das mães, no aniversário da sua esposa, da sua filha, você entregue R$ 15 em dinheiro para essa pessoa. Ela vai ficar feliz? Beleza, pode ser, pô, ganhei R$ 15. Agora, se você compra uma flor que tem um custo de 15, 20 reais, aí, sei lá, não sei quando que você está vendo esse vídeo, mas numa faixa de R$ 15, uma unidade, uma flor, né? Uma rosa, por exemplo.
é diferente. Por que é diferente? O preço dos dois itens é a mesma coisa. Só que o valor agregado a esse produto, a forma com que a pessoa vai receber, vai ver, a surpresa. Percebe? Tem um contexto aí em volta de um produto que não é só o preço dele que importa. Então, se você leva uma flor, leva um presente, aqui eu estou dando só o exemplo de uma flor, mas pode ser qualquer coisa que seja importante para outra pessoa. Pode ser um lembrete, você mandar uma mensagem, um áudio, alguma coisa que não tenha apego ao preço. Então o valor é o que é importante, o que a outra pessoa valoriza. O que a gente precisa fazer em uma venda, em uma negociação, é construir a percepção de valor em todas as etapas da venda. Né? Então, por exemplo, a gente tem que construir uma percepção de valor na abordagem, construir uma percepção de valor nas perguntas, construir uma percepção de valor na apresentação de produto, de solução. Quanto mais a gente consegue construir uma percepção de valor para o cliente, maior a chance do cliente valorizar o nosso trabalho, valorizar o preço que a gente está oferecendo. Já aconteceu de você ir comprar um produto ou um serviço e baseado em toda a característica, toda a descrição que o vendedor fez, você pensou, poxa, esse produto deve custar, vou dar um exemplo aqui, tá? R$150. Ou você imaginar que custa caro. Aí na hora que o vendedor fala o preço, ele fala R$100. Você já teve aquela sensação de na hora do preço, o vendedor falar o preço e você ter aquela sensação de, poxa, tá barato isso, né? Eu achei que era mais caro. Por que isso? Porque durante toda a abordagem de vendas, alguma coisa, algum fator ou alguns pontos foram chamando a sua atenção a ponto de, na hora que o vendedor falou o preço, a sua percepção estava alta de valor, de ser caro, mas na hora que ele falou o preço ficou pequeno. Atenção, só uma pausa rápida aqui. Se você está gostando dessa aula, você vai encontrar mais conteúdos gratuitos aqui no meu canal do YouTube. Você só precisa se inscrever e ativar o sininho para receber o alerta das próximas aulas. Agora, se você também quer aprender tudo isso com atividades 100% práticas, com orientação e suporte diretamente comigo, eu tenho diversas opções de cursos e treinamentos presenciais para você ou para o seu time de vendas. Quer saber qual é o melhor para o seu momento? Clica no link aqui na descrição e fala com o meu time. Então, a percepção é o quanto a gente acha que aquilo custa, quanto a gente acredita que aquilo vai custar. E a gente na posição de vendedor, o que a gente tem que fazer é construir essa percepção antes. A gente falou disso na aula de perguntas, falamos disso na aula de solução. E a percepção de valor não é a percepção do vendedor falando informação para o cliente. É a percepção das coisas que o cliente valoriza. Como que a gente descobre o que o cliente valoriza? Vamos ver se você descobre. Se você lembra, se você não pulou nenhuma aula, você vai saber. Para descobrir o que o cliente valoriza, a gente tem que fazer perguntas. Quanto mais perguntas a gente faz, mais o cliente fala das dificuldades, das dores, dos desafios. Quanto mais ele fala, mais a gente escuta, mais a gente entende o que é importante para ele, o que está incomodando ele. E é ali que a gente conecta nosso produto, nosso serviço, para que o cliente veja que faz sentido comprar. E aí a gente constrói essa percepção de valor. Se a gente conseguir construir uma percepção de valor alta, não importa o preço. Mesmo que o cliente diga, dá um descontinho e tal, porque é natural os clientes pedirem desconto, eu peço desconto, você também deve pedir, mas na hora da argumentação ou da tratativa de objeção ali, o cliente, tá bom, vai, beleza. E aí ele fecha. Por quê? Porque ele viu uma percepção de valor. Ele tem uma percepção de valor, ele só estava tentando barganhar um pouquinho mais, sabe? Aquele chorinho que todo brasileiro sabe fazer. E tem alguns pontos que são extremamente importantes quando a gente fala de negociação. O primeiro é criar essa percepção de valor que a gente já viu aqui em cada uma das etapas da venda de forma organizada. Como que você faz isso? Criando uma estrutura de abordagem inteligente, persuasiva, usando todas as dicas que eu dei nas aulas anteriores, criando a sua abordagem de vendas ideal. E a partir dessa abordagem você começar a fazer suas reuniões de vendas, você vai treinando, vai adaptando, vai errar no começo, é normal isso. Você volta a corrigir de novo. É isso, tá? Até hoje, eu dou treinamento de vendas e consultoria há mais de 15 anos. E até hoje eu faço os meus roteiros, corrijo as coisas que eu vou falar, volto para o escritório, às vezes errei, volto, corrijo. Ou seja, é normal, é um processo contínuo para a gente estar sempre melhorando. Então,
criar essa percepção, aprender a criar essa percepção de valor, com técnicas de perguntas persuasivas e tal. Ou seja, assiste todas as aulas anteriores que eu tenho certeza que você vai ter resultado. O que mais? Isolar as emoções. Isolar a emoção na hora da negociação é muito importante. Por quê? Imagina um mês, né, todo mês tem 30 dias. E vamos imaginar que a sua meta é de 30 mil reais em vendas. Todo dia você tem que vender R$1.000, beleza? Um mês tem 30 dias, sua meta é 30 mil, R$1.000 por dia em vendas. Vamos supor que no dia 15 do mês você tem 20 mil reais em vendas. Você está com folga, você está sobrando venda, você vendeu mais do que precisava. Como é que você fica quando você vai negociar? Você está confiante, está seguro ou está com medo e inseguro? Você está confiante, por quê? Porque você está vendendo mais do que você já deveria ter vendido. Aquilo te dá segurança. É a emoção que está falando. Você está seguro, uma sensação de prazer, de segurança para vender, ok? Para negociar. Você fica bem com isso. Agora imagina, começa o mês e no dia 15 você tem 10 mil reais em vendas. Não era para ter 15 mil? Você tem 10. Aí no dia 25 você tem 15 mil reais em vendas. O que acontece? Como é que você se sente? Poxa, preciso correr, porque senão não bato minha meta, fica com aquela sensação e tal. O mês está finalizando, você vai para as negociações com um pouco mais de corda no pescoço. Por quê? Porque você não está acompanhando a quantidade de vendas que deveria ter no dia. Esse é só um exemplo, pode pensar no seu dia a dia, faz as suas contas, né? Usa a aula de planejamento para planejar o quanto você tem que vender. Então, se você chega em um momento do mês que você deveria ter uma quantidade de vendas e não tem, você sente como? Mais seguro, mais confiante? Com certeza não, você se sente inseguro, não se sente confiante, fica com medo de não bater meta, né? Quem é dono de negócio tem as contas para pagar, quem é vendedor, poxa, vou perder meu emprego. Então tem vários medos envolvidos aí. E aí a gente acaba indo para a negociação e acaba dando desconto onde não precisa. Por quê? Por causa do receio de perder, o receio de não ter aquele cliente. Tá? Então, por isso que é extremamente importante isolar as emoções. A parte emocional a gente não escolhe, a gente simplesmente sente. O que a gente faz é como que eu me comporto, o que eu faço com aquele sentimento que eu estou sentindo. Por isso que é importante a gente entender sobre inteligência emocional, né? Inteligência emocional não é você mudar as suas emoções. Inteligência emocional é saber lidar com a emoção que você sente e que você não escolhe. Tudo bem? Beleza? Então, isola a emoção durante as negociações. Seja frio, racional o tempo todo. Beleza? O que mais? E listar as ferramentas, né? Quais são as coisas positivas para você e as coisas negativas? Por exemplo, um frete grátis é positivo ou é negativo? O prazo de entrega, a forma de entrega de um produto ou de um serviço, o seu tempo, listar tudo aquilo que é importante para você, tudo aquilo que é importante para o seu cliente, por isso que é importante conhecer o cliente, o que é importante para o meu cliente, o que ele valoriza, o que ele gosta quando ele tá querendo fazer uma cotação do produto ou serviço que eu tenho para vender, quais são os desafios que ele tem, ou seja, listar tudo que é positivo seu e negativo e tudo que pode ser, porque a gente não tem certeza, pode ser positivo ou negativo do cliente. Feito isso, você começa, antes das reuniões, antes das negociações, você começa a analisar aonde você pode ceder, aonde você não pode, o que você pode proteger mais do cliente, o que o cliente vai segurar mais, entende? Então, entendendo todos os pontos positivos, seus pontos fortes, os seus pontos fracos, entender a sua concorrência, tudo isso você tem que planilhar, literalmente escrever. E aí você vai ter uma planilha, uma lista de pontos positivos e negativos seus, vai ter uma lista de pontos positivos e negativos do cliente e pontos positivos e negativos da concorrência. Tendo esses três, a chance de você ir para uma negociação de forma muito mais segura é gigantesca, porque você vai saber o que você faz, você vai saber para onde você conduz. Informação é poder na negociação. Tá? Então, por isso que é importante você se atentar a esses pontos. Quanto mais você se atentar a esses pontos, maior a chance de você ter boas negociações, protegendo o seu preço e ganhando muito mais dinheiro. É isso aí. Aqui do lado tem um link para você poder assistir a próxima aula. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no meu canal e ativa o sininho para receber o alerta da próxima aula. Um grande abraço, te vejo lá.